Maestro, vamos falar então aqui do jogo do Sport, né? A vitória, 2-0, 2 gols no segundo tempo, um jogo duro, um jogo difícil, um jogo que o Sport não jogou bem, consegue vencer por 2-0. Não é aquele não jogou bem com o ABC amassando e tal. O Sport até teve mais chances fora os 2 gols, né? Teve uma chance incrível com o Wagner Love no primeiro tempo, teve uma falta cobrada por Juba, mas não foi um jogo bom no Sport. Foi um jogo travado, um jogo difícil. O ABC dificultou a partida ali. Mas o Sport conseguiu a vitória importante, 2-0. Gol de Edinho e Sabino. E esse pontapé inicial aí com 3 pontos, Maestro. Ótimo começar vencendo. Eu coloquei no post, Lucas, assim, eu não quis precisar, eu botei vários anos, talvez eu possa até, junto com você aqui, a gente descobrir quando foi a última vez que aconteceu de o Sport começar, foi um jogo na Copa do Nordeste, mas começou vencendo, de começar dessa forma na Copa do Nordeste e começar bem no Pernambucano. No Pernambucano já disputou 3 jogos, tem 2 vitórias e um empate, são 7 pontos de 9. E eu fui puxando assim pela memória e talvez tenha sido em 2013. Agora, mas em 2014 não ganhou o Pernambucano na Copa do Nordeste? Ganhou, mas começou muito mal a Copa do Nordeste. O time quase foi eliminado na primeira fase. Geninho caiu em janeiro. Eu tô falando de começar, eu tô falando de terminar, não. 2014 foi o melhor ano do esporte, assim, de terminar. Terminou vencendo os 2. Mas não começou bem a Copa do Nordeste. Eu tô falando assim, de começar bem. Verdade. O Pernambucano e a Copa do Nordeste pode ser. Na verdade, eu acho que foi 2013, não, isso, Maestro. Não foi também, não. Não, 2013 o time liderou o turno classificatório e liderou a fase de grupos. É isso que eu estou falando. Os dois, eu acho que por isso que eu disse. Mas assim, veja, só como um exemplo, Vadão caiu. Se caiu, eu não vou lembrar os resultados aqui. Mas caiu em que momento? Não, eu falei, no blog eu não coloquei o ano, não. Eu estou escutando o que eu disse com você, que tu acho que não tem que pegar esses pedaços. Estava até especulando, talvez seja 2013. 2014 não foi. 15, eu acho que não começou tão. Até ganhou o Pernambucano no começo, ganha do Santa Cruz, mas depois dá uma arrefecida. 16, não recordo, 17, 18, 19, nem Copa do Nordeste jogou, dos outros anos foi mal na Copa do Nordeste. Então, assim, eu realmente não sei, mas dá para dizer que são vários anos. Nessa volta do esporte à Copa do Nordeste, isso não aconteceu dos dois. 20, 21 e 22 já não foi. E 18 e 19 não jogou. Aí tu já vai lá para 2017. 17. Talvez 2017. Não sei dizer. Também não sei. Mas, enfim, eu coloquei vários anos. Mas, de toda forma, são vários anos que isso não acontecia. Em termos de resultado, aconteceu. Mas, como você falou, a partida ela foi dura. Sobretudo em comparativo com os adversários. O Sport vai enfrentado um time da quarta divisão, o Salgueiro, e 2 sem divisão nacional, Maguari e Petrolina. Não tinha feito clássico local ainda, não tinha feito seletiva, não fez amistoso. Tipo, desde que Anderson chegou, esse foi o principal jogo que o Sport fez. Um time que o Sport enfrentará na própria segunda divisão, nesse ano, na Série B, vai enfrentar o ABC, que eu acho que fez um primeiro tempo bom. No 0-0, o ABC jogou melhor quando estava 0-0. Ele teve mais chance de fazer 1-0 do que de empatar o jogo. Isso é que eu acho curioso. Quando o jogo estava 0-0, o ABC era um adversário muito mais perigoso do que quando ele teve a bola para empatar. No primeiro tempo, o Scout chegou a ficar 4-3 em finalizações para o ABC, apesar dessas chances que você citou do Sport, a de Juba, uma falta muito boa, mais uma falta bem cobrada por ele. Começou com o pé calibrado. Eu ia dizer que ele começou com o pé esquerdo, mas é foda, né? Mas enfim, começou com o pé esquerdo calibrado, pelo menos, dá para dizer assim, né? Porque tem um gol de falta contra o Salgueiro, faz uma assistência agora, bateu a outra falta muito bem, já tinha dado outra falta com perigo, então o pé dele ele é um ótimo, na bola parada muito boa. Mas é uma chance de bola parada. O de lance corrido pode ser o lance para Love, que é um cruzamento dele, né? Que Love com a chance de uma ótima para marcar e não marcou. Tirando isso, eu acho que o ABC levou muito perigo ao Sport. Eu acho que o Sport não ficou nem um pouco tranquilo no primeiro tempo. A vaia no intervalo, o torcedor do Sport não tem nem um pouco de paciência, e já vaiou no intervalo, pelo que era o jogo, dava para vaiar, mas querendo ou não, o time estava nem perdendo, mas estava no 0-0. Não houve mudanças significativas para que o segundo tempo fosse diferente. Mas, na individualidade ali de Gabriel Santos, numa jogada excelente pela ponta esquerda, o Sport conseguiu destravar o jogo, porque o atacante ali pela ponta esquerda passa por 2 jogadores,
Eu acho até que ele chuta o bate cruzado, mas uma bola muito boa que deixa Edinho livre para abrir o placar com 3 minutos. E dali para frente ficou uma coisa completamente diferente, porque o ABC passou a ter mais posse de bola, o Sport chegou, uns 20 minutos, chegou a estar 60% de posse de bola, inverteu no segundo tempo dali para frente. Mas o ABC, que vinha tendo, numa trocação, vinha sendo um time perigoso, com a bola vindo lá de trás, carregando ela, ele não soube o que fazer. Não teve infiltração, não trabalhou bem a bola, foi muito mal nos cruzamentos, ou talvez o Sport tenha ido bem no corte das jogadas, e o ABC não assustou. O ABC, na verdade, que se tinha levado um perigo no primeiro tempo, uma vez, o goleiro Renan do Sport, no segundo tempo ele fez uma defesa com perigo e o jogo já estava 2-0. Para fazer 1-0 no segundo tempo, nem teve tempo. Para buscar 1-1, não teve situações. E o Sport foi carregando esse 1-0, um placar perigoso, mas foi carregando sem ter um grande risco, tá, de sofrer o gol de empate. Virou monólogo. O Lucas está com problema na conexão, mas daqui a pouco ele volta. E aos 42 do segundo tempo, no escanteio, Sabino, um cabeceio quase sem sair do chão ali, uma cabeçada muito boa, na verdade, bem recuada ali, mais ou menos na linha do pênalti, deslocou o goleiro Simão do ABC completamente no lance. Não foi muito forte a cabeçada, mas deslocou tanto o goleiro que não deu condição ao jogador do ABC. A vitória ela foi justa porque o Sport não passou um grande perigo, mas não foi uma boa partida do Sport. Foi ótima pelo resultado, para largar bem, para injetar confiança no time que time que empatou o primeiro jogo com o Maguari, que parecia que ia ser mais do mesmo, mas que já engata, querendo ou não, depois a terceira vitória seguida. Uma vitória num jogo complicado, mas importantíssimo, porque a próxima rodada do Sport já é visitante, né? Aliás, todo mundo do Grupo A será visitante na Copa do Nordeste. Pelo lado do ABC, para essa partida, o ABC que vinha de uma goleada no Campeonato Potiguar, assim, era um resultado de alguns jogos que o ABC fará nessa primeira fase. Esses eram os jogos mais complicados. Ele teve chance de pontuar, mas eu acho que o ABC sai consciente. Primeiro, assim como o Sport testou, viu um nível inicial, claro. Os times vão se modificar bastante, vai ter saídas e chegadas, mas enfim, mas querendo ou não, se enfrentou um adversário do campeonato mais importante, que é a Série B, que começa daqui a poucos meses. Isso vale para o ABC também. O ABC, esse jogo não acontecia há 10 anos. Tinha sido 4-2 para o ABC na última vez, lá em setembro de 2013, lá no Frasqueirão. Aliás, o ABC havia vencido 4 nos últimos 5 jogos, embora tenha uma freguesia grande, mas vinha diminuindo, tinha vencido 4 dos últimos 5. O Sport ganhou esse jogo e voltou a ter pelo menos o dobro de vitórias em relação ao ABC, 22-11 no histórico de confrontos. Para o ABC, que veio ao Recife, enfrentou um futuro adversário da segunda divisão, lembrando que o ABC está vindo da terceira, ou seja, ele está num processo de subir o degrau, né? E subir um degrau, o processo é um processo diferente, ou seja, não é manutenção do elenco, como foi o CRB, como é o próprio Sport, é você tá naquela dúvida, quem é que fica, quem é que não fica da terceira divisão, quem é que pode ajudar, quem é que não pode, a receita que é menor. E dentro desse processo ele fez um jogo duro. Então, acho que para o ABC, apesar da derrota, tem um pouco desse grau. Para o Sport, eu acho muito mais o resultado. A confiança injetada pela sequência e o resultado. Em termos de futebol, foi competitivo, o cara vai ganhar na Série B, você ganha 10 jogos desse jeito, tá? Você não tem 13 vitórias na segunda divisão jogando 13 vezes, 14 vezes jogando bem. Metade disso, ou mais da metade, é no limite. Esse jogo hoje, esse jogo poderia ter sido exatamente desse roteiro em maio. Assim, do jeito que foi, assim, a gente viu literalmente um jogo da segunda divisão sem grandes mudanças. Para o Sport, naturalmente, acabou sendo mais positivo ter saído com a vitória, que deixa, nesse primeiro momento, ao menos, em pé de igualdade com Fortaleza. Neste primeiro momento, ao menos. É isso. Estamos recebendo o Vitor Aguiar aqui também, chegando. Eu tive um problema aqui no computador, estou entrando aqui pelo celular e tentando voltar pelo computador, Clisma. Então, se tiver superchat, você vai me avisando aqui que eu não estou com acesso ao YouTube exatamente, tá? Mas, Vitor, boa noite, seja bem-vindo aí. Como é que você viu essa vitória do Sport, essa vitória complicada, né? Enfim, 2 gols no segundo tempo, vai no intervalo, alguns jogadores já sendo questionados, mas 3 pontos na conta e vai indo, né? Vai vencendo do jeito que dá, né?
Boa noite, Lucas, maestro. Só antes de fazer análise do jogo mesmo, o maestro acho que falou muito bem que o Sport, nesse momento, nesse primeiro momento, está ao lado do Fortaleza, porque deve ser a primeira e a última vez. A gente vai ver, ao que tudo indica, o Fortaleza abrindo muito rápido essa vantagem aí, porque o Sport, apesar de estar conseguindo resultados, ainda tem um futebol que não está convencendo tanto assim. Enquanto tiver conseguindo os resultados, ótimo, claro, mas mais ou menos hora, realmente o futebol vai ter que evoluir junto desse, para acompanhar esses resultados. Mas, por enquanto, pelo menos, é como o Maestro estava bem dizendo, é uma vitória importante para dar confiança, é uma vitória importante para dar essa estabilidade, para dar esse impulso que esses primeiros resultados podem dar para o esporte conseguir evoluir com tranquilidade. O Sport está apresentando alguns problemas, na minha opinião, o Sport está apresentando problemas na criação. Essa peça de camisa 10, hoje a gente teve a estreia do Jorginho, que talvez consiga dar essa engrenagem, mas o Matheus Vargas ainda não conseguiu convencer, e hoje foi mais um jogo que ele não mostrou Mais do que exatamente. isso, né, Vitor? Não é nem não conseguiu convencer. Não consegui convencer, vários ainda não convenceram. Mas Matheus tem ido mal. Sim. Teve um lance ou outro, por exemplo, o gol contra o Maguari, foi uma bela bola dele para Edinho. Mas em outros jogos, não. Hoje, por exemplo, foi um jogo bem ruim. Ele foi mal. Ele não só teve na média e não convenceu, né? Ele foi mal, né? Pois é, perfeito. E justamente talvez ele esteja sendo hoje essa posição, essa posição de camisa 10 esteja sendo um grande problema. Agora a gente vai ver a estreia do Jorginho, a gente vai ver a evolução dele dentro do time para ver se ele consegue engrenar. A gente sabe que o Jorginho é um jogador que precisa realmente crescer junto com o time, precisa pegar ritmo de jogo para conseguir ir bem. Então eu acho até um pouco precipitado a gente fazer qualquer análise sobre o Jorginho hoje, ou talvez até nos 2 próximos jogos, porque ele é um jogador que tradicionalmente, pelo que a gente já viu na carreira dele, é um jogador que costuma precisar um pouco mais desse tempo. Mas também existe uma grande expectativa sobre ele, existe uma grande pressão sobre ele para que ele seja a solução dos problemas que o esporte vem apresentando. E talvez seja um pouco demais também de tudo isso nele. O esporte ainda não conseguiu encontrar a formação ideal dos pontas. O Anderson Moreira vem fazendo vários testes, testou trazer o Juba mais para trás, testou colocar o Juba na frente, ele vai testando, a gente vem percebendo, pelo menos isso é uma coisa que eu venho sentindo de positivo nesse momento do esporte, Verdade. que ele não vem tendo medo de testar. Até agora, basicamente, em todos os jogos, teve alguma coisa que Anderson Moreira fez que deu para olhar e dizer, toda a torcida estava dizendo que isso podia talvez ser uma solução no ano passado, mas em nenhum momento o Dalpozo teve coragem de fazer, em nenhum momento o Claudinei teve vontade de testar, e o Anderson está tendo essa disposição para testar, está tendo essa disposição para fazer variações. Eu acho que isso é um ponto positivo para esse início de temporada do esporte. Falando no caso um pouco mais além da partida em si, claro. Quanto ao jogo, novamente o esporte apresentando dificuldades na criação, mas conseguindo encontrar o primeiro gol e o jogo se abrindo um pouco mais, depois do primeiro tempo de muita dificuldade, e também contra o ABC que até agora, pela formação de elenco, também não parece que vai ser um time muito competitivo assim na Série B, então é o Sport hoje fazendo um jogo contra um time que ele deve encontrar em Série B baixo, Série B brigando, tomara que não, claro, mas ao que tudo indica nesse momento, um ABC que parece mais perto de brigar contra o rebaixamento que por alguma coisa a mais na Série B. Então, é um rival, apesar de ser da mesma divisão, um rival abaixo do Sport, e que, claro, é início de temporada, claro que ainda falta muito entrosamento, claro, a torcida não tem essa paciência, mas que pelo resultado é bom, para dar confiança é bom, mas pelo futebol apresentado, eu acho que realmente ainda deixa um pouco a desejar, mas também sem nenhum grande alerta vermelho, sem nenhum grande desespero. São só pontos que precisam ser corrigidos no time, uma criação que eu acho que ainda está muito deficitária, mas que talvez até o próprio ritmo de jogo, com mais algumas rodadas, o time já engrene. Isso aí realmente tem que dar um pouquinho de tempo para Anderson conseguir evoluir com o time.
Mas deixa algumas preocupações, mas muito natural, né? De início de temporada. Não vai ter. Vamos pegar o exemplo como Fortaleza aí. Não vai ser um time que vai ser avassalador também. Enfim, início de temporada, reformulação, peças chegando, muitas peças chegando, né? Desse time do Sport aí. Olhando também a quantidade de jogadores que tem no elenco, muitas peças que precisam chegar. Exatamente. E futebol não é essa ciência exata. Assim, o Fortaleza está num patamar hoje que a gente nos últimos anos não tinha visto algo nesse nível, tá? De questão financeira, questão técnica e tal, mas já tinha visto ali uma sinalização disso e não foi suficiente. Tipo, o Sport 2015 era um time com muito dinheiro envolvido, com Diego Souza, aquela coisa toda, e assim, parou na semifinal para o Bahia, que estava na segunda divisão. Só que a diferença, por exemplo, do Sport para o Bahia era muito menor do que, por exemplo, se acontecesse esse ano hoje de Fortaleza e Sport, só para dar um exemplo. Mas eu estou querendo dizer que havia um time, era o único time na primeira divisão naquele ano, era o Sport, já que a gente estava falando do bloco do Sport, lembrando aquele ano, e assim, não foi suficiente. A Copa do Nordeste, a primeira final foi Campinense e Asa, dois times que estavam muito abaixo. Então, assim, por mais que tenha os favoritos, o favoritismo sempre vai existir. E o Fortaleza, ano passado, por exemplo, exerceu o favoritismo, era o favorito e ganhou a competição de forma invicta. Mas nem sempre é dessa forma. O futebol nunca foi dessa forma. Eu acho que tem bastante campeonato. De repente vai estar um jogo entrelaçado com a Libertadores, com outra partida. Pode estar um jogo com o próprio Campeonato Cearense envolvido no Clássico Rei, valendo o pentacampeonato. Sei lá como é que vai ser. Para todo mundo. Então, assim, tem as nuances. Uma lesão, a suspensão, tem muitas nuances para definir tão cedo algo do tipo. Então, um Salgueiro não seria campeão pernambucano, o Retrô não seria vice. Ou seja, o futebol... o favoritismo existe, ele é óbvio que é do Fortaleza, mas o título não está com Fortaleza. Todo mundo disputando o título, inclusive Fortaleza, que fez sua parte, encheu o estádio, venceu o jogo com a autoridade que lhe era devida, que era que todo mundo exigia. Pelo lado do Sport, eu acho que o ataque do Sport, isso eu já até tinha falado no jogo do Pernambucano, quanto mais agora na Copa do Nordeste, já é muito melhor do que o da Série B do primeiro, aliás, incomparável, na verdade, do que o do primeiro turno. O titular e as peças que entram. Toda vez que eu vejo, já tinha sido, acho que o jogo contra o Petrolina, foi contra o Petrolina mesmo. Foi o Fred, acho que foi que a gente fala desse jogo, que até usou o Paulinho, que os três que começaram e os três que entraram, ou seja, 6 jogadores ao todo, 2 pontos, 4 pontos e 2 atacantes, a gente falando isso, compara isso. Um jogo contra o Petrolina na segunda rodada do Pernambucano, compara isso. E o Sport continua na segunda divisão, tá? Com o primeiro turno da Série B de 2022. Só mostra que foi um turno, 19 jogos, negligenciado. Foi um turno negligenciado que custou muita coisa e tal. Nesse momento, e como o Vitor falou, algum desses jogadores pode cair muito em produção e de repente acabar perdendo espaço, como pode chegar mais gente, mas assim, tem muito tempo até começar o brasileiro, mas nesse momento já é algo muito superior ao que o Sport teve no passado. É óbvio que se espera que agora que tenha mais desempenho, mas tecnicamente já é melhor. Wanderson já entra, como Jaderson não entraria nunca. Já teve um cara que fez um gol na final contra o próprio Fortaleza, inclusive, e viveu daquilo ali por algumas semanas. Bill. Assim, pelo amor de Deus. Assim, Sport negligência o ataque. Hoje lá Bandeira nem jogou, acho, se eu não me engano. Estou ficando doido aqui. Nem jogou, inclusive é um ponto. Nem jogou. Aparentemente foi pro fim da fila, né? Não, mas é que tá. Eu falei isso para checar, não foi pro fim da fila. Eu não acho que ele foi pro fim da fila. Eu acho que isso faz porque a fila do Sport é tão pequenininha que isso mesmo, e vamos supor que ele tenha ido pro fim da fila. Meu irmão, não é a fila do Fortaleza ou do Flamengo, não. O cara, quando pega a fila o cara tá no fim da fila do Flamengo. Porra, beleza, o cara tá no Flamengo, mas a fila do Flamengo é grande, meu irmão. Vai jogar. Certo? Aí o cara é grande para entrar. A do Sport não é, não, porra. A fila do Sport é miudinha ali mesmo. Aquela fila que você chega cedo. E tá pequena. Então, o Labandeira será utilizado. Labandeira será utilizado, deve ser utilizado, porque ele mostrou. Ele é um dos jogadores que melhoraram o Sport no retorno. Mostrou muito mais potencial do que Wanderson até aqui. Mas Wanderson, eu gosto das vezes que ele entrou. Mas, por exemplo, o Gabriel Santos entrando como ponta. Gabriel Santos entrando como ponta
que ele era um atacante. Eu acho que está sendo uma surpresa excelente em futebol. É por isso que eu estou falando, futebol tem isso, porra. O Sport contratou uma coisa e está ganhando outra. O Sport pode ter, alguém pode ter dito, esse cara tem características, mais tal, mas o Sport não contratou ele para fazer o papel que ele vem fazendo. O Sport não contratou, se vai para a ponta esquerda, como foi. E o cara foi, pela segunda vez, jogando muito bem, uma velocidade no limite do que dá um jogador daquele porte físico, inteligente, técnico, assim. Mas, acontece. Sabe, guardados as devidas proporções, sem querer, enfim, criar muita expectativa também, Gabriel. Mas característica dele em campo me lembrou o Eldon. Eu vendo o jogo hoje, grande, forte, passada larga e uma certa velocidade. Mas isso seria um ganho. O Sport não contratou esse jogador. É como o Cauê falou, o Sport contratou um jogador que no Londrina contratou e disse, porra, bicho, assim, o departamento de análise deve ter visto alguma coisa aí, porque o Sport está contratando um jogador que não vinha rendendo e tal, para a função que ele foi contratado, e de repente o cara está rendendo em outra. Então, assim, acontece, ganhou um jogador que nesse momento pode ser utilizado, no jogo de Série B, ele foi utilizado e rendeu, foi o jogador que destravou o jogo para o Sport. Então é isso, assim, até para não me alongar tanto, Lucas e Vitor. O ataque do Sport ainda vai ser mais testado, precisa ser mais testado, mas não está acontecendo o que aconteceu em 2022, de fazer, não sei nem se foi 22, estou falando de cabeça aqui, porque para mim foi marcante ali, de fazer um 7-0 no 7 de setembro e achar que construiu um caminho. Foi 2022. Aqui, foi 22, né? E achar, eu disse, porra, você achou um caminho. Não, aquele jogo foi um problema. Porque os destaques daquele jogo ganharam oportunidades durante muito tempo. Até o clube afundar. Nesse momento é importante, o Copa do Nordeste é importante por isso, porque se não tivesse a Copa do Nordeste, tira esse jogo. O Sport teria enfrentado o Maguari, teria enfrentado o Petrolina, o Salgueiro, o próximo jogo ia ser o Belo Jardim. Ou seja, ia ser semanas e semanas sem ter teste. Aí em vez de ter... Vai enfrentar o Belo Jardim de todo jeito. Estou querendo dizer o seguinte, que antes de enfrentar o Belo Jardim, você já pegou um time que é, de fato, um adversário de uma coisa que você vai disputar mais para frente, que você precisa saber como é que vai ser mais para frente. E até, lembro até daquele erro, assim, um negócio assim, eu vou lembrar sempre, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi alguém fazendo no esporte, que foi simplesmente tirar o Sport da Copa do Nordeste, Arnaldo Bastos tirou o Sport da Copa do Nordeste, achando que estava fazendo bem o Sport. Fudeu o Sport ali, pô. Sim, assim, é um negócio assim, até nunca entrou na minha cabeça como é que o cara faz isso. É melhor que a melhor ser feita isso aqui. Financeiramente, né? Técnica e financeiramente. Fudeu o clube, é um negócio assim que eu nunca entendi. Mas nesse momento, esse jogo, naquela visão do ex-presidente, esse jogo não existiria. E é importante ter um jogo desse. Porque você já diminui a bola um pouco, de repente, melhorou. É o jogo do 7 de setembro. Jogou bola contra o 7 de setembro, jogou bola contra o Petro. Perfeito. Precisa jogar contra o ABC, vai precisar jogar contra o Bahia, contra o Ceará, traz para a realidade, contra o Náutico, né? contra o Santos. Traz para a realidade. O cara que estava empolgado, que foi para a ilha hoje, fez. Tem que melhorar. Para mim, a atuação de Gabriel Santos contra o ABC, ele ia ter tido outra boa atuação. Essa atuação dele ter sido assim, nesse nível, contra esse time, me deixou muito mais animado do que qualquer coisa que ele tinha feito nos jogos anteriores. Exatamente. Eu acho que até, além de colocar essa bolinha no chão, digamos assim, é importante até para saber com qual nível está se comparando. Porque comparar com esses outros times, com Belo Jardim, com Maguari, com Petrolina, além de qualquer coisa, você não tem noção de qual nível eles estão. Você não sabe se você está comparando eles com o nível de um time de Série D fraco, de um time que você, caso o Sport tivesse, enfrentaria na primeira fase de Copa do Brasil, que seria um time mediano no Campeonato Paulista. Você não tem noção do nível desses times. Porque esses times só se enfrentam. O padrão do Belo Jardim ao longo do ano vai ser o quê? Disputar o Pernambucano, jogar contra o Petrolina, jogar contra o Salgueiro, jogar contra o Santa Cruz. Exato. Veja só, um mês, aliás, dos 3 jogos que o Sport fez, 2 foram contra times que há um mês estavam na segunda divisão de Pernambuco, o Maguari e o Petrolina. O Petrolina que subiu divisão... E o Belo Jardim, o Belo Jardim é um dos outros que também que conseguiu acesso agora, ou seja, só o Salgueiro, na verdade, é que estava. E foi um resultado importante voltar a vencer lá no Cornélio de Barros e tal, tendo uma proposta de jogo interessante. Então, era muito importante ter esse teste contra o ABC. Perfeito, perfeito. Maestro,
Nosso amigo Maicon respondeu aqui 3,6, viu? Quase que você acerta na Acertei, eu sua disse janela. entre 28 e 38. Entre 28 e 38, acertou, né? Eu acertei também, 32. Acertou. Então, 33,6 aí para nosso amigo Maicon. E aí eu queria aproveitar esse gancho aí de Maicon e citar a turma do chat aqui. Fael, Maria, Arthur, Fábio, Reginaldo, Ismael, Durval, Gustavo, Roger, Vinícius, Arthur, José, Michel, Felipe, todo mundo está aqui. Estamos com um público muito bom acompanhando a gente aqui. Eu queria pedir para vocês, pedir mesmo, porque não custa nada para vocês, deixar o like. Só o joinha aí. Tá no celular, fecha o chat aqui no xizinho, vai aparecer o gostei, não gostei. Claro que eu tô pedindo aqui para você botar o gostei, né? Então deixa o like aí, porque ajuda demais aqui a entrega do nosso conteúdo, do nosso produto, e ajuda demais o nosso projeto, esse projeto que a gente faz já há 10 anos, cobrindo aí, começando aqui com Pernambuco, mas hoje abraçando o Nordeste e querendo crescer mais, querendo abraçar ainda mais. Esse é o nosso objetivo e a gente conta demais com a participação de vocês aqui. Então deixem um like aqui na nossa live. Se você está escutando depois no formato podcast, pode voltar no YouTube e deixar o like também, que serve igual para quem está dando like ao vivo ou like aí, vamos dizer assim, atrasado. É a mesma coisa. Então deixem um like aí que ajuda muito aqui o podcast 45 minutos. Maestro, individualmente, como é que você viu aí esses jogadores do Sport? Quem foi bem, quem foi mal, na tua opinião? 2 gols aí, Edinho e Sabino. Sabino que, inclusive, primeiro gol dele com a camisa do Sport, ele que ficou meio que conhecido assim como um zagueiro artilheiro ali, né, no Coritiba. No Coritiba ele fez numa temporada 5 gols, na outra 6 gols, números altos, tudo bem, batia pênalti, mas Aquele depois pênalti volta para o Santos. aquele Faz um jogo pelo Santos antes de vir para o Sport, faz um gol nesse jogo, no mesmo ano que vem para o Sport, aí vem para o Sport, 2021 nada, 2022 nada, e aí agora ele até comemora tirando ali a zica, claramente estava incomodado com esse jejum de gols, né, maestro? E aí eu queria, puxando por isso, ouvir aí os melhores e piores do jogo de hoje. A defesa, eu nem coloquei a defesa do Sport entre os melhores. Posso até fazer aqui um ajuste aqui no bloco, coloquei outros nomes, que eu acho que o Sport teve algumas boas participações, tá? Porque eu acho que o ABC, mas tá no o papel da defesa também, não teve um lance específico. Acho que o ABC, o Sport pressionou mais, adiantou um pouco mais a pressão depois que fez 1-0. O ABC realmente não se comportou bem, tendo a bola para buscar o empate, enfim. Mas, curiosamente, fatos relevantes, Thierry fazendo 150 jogos pelo Sport e Sabino marcando seu primeiro gol pelo Sport. Eu acho que a defesa está ali entre algum destaque. Não cheguei a colocar no blog, mas posso citar aqui. Eu gostei, já está muito claro, eu gostei de Gabriel Santos. Acho que é uma participação muito interessante. Aparece para o jogo de uma forma que eu não estava esperando que ele fosse fazer isso. E, como eu disse há pouco, eu achei muito bom que ele tenha feito isso num jogo maior, um jogo de um time que, mesmo o Vitor falou que o ABC pode ser um time da parte de baixo da tabela. É verdade, pode ser, mas 10 times vão ser da parte de baixo da tabela. Então, assim, pode ter outros 9 times como o ABC. Aí pode, inclusive o Sport pode ser na metade da tabela baixo também. Mas se ganhar todos já são 60 pontos, né? Se ganhar todos aí já são exatamente. 60. O Sport espera-se que vá... Se espera que vai brigar na parte de cima, como sempre brigou nos pontos corridos da segunda divisão. E o ABC vai ser, a princípio, uma luta por permanência para se moldar nessa volta. A Série B já seria se fizer como o CSA fez, de terceira, segunda, primeira, ótimo. Mas se pelo menos se mantiver nessa segunda depois de ter passado alguns anos fora, também seria importante. Mas outros times vão ter esse nível do ABC. E ter um jogador que tenha no 1 para 1 que consiga passar, vê que coisa rara. O Sport estava sem ter isso. Teve Marquinhos que foi ali e Marquinhos estava quase o Sport se sujeitando a um contrato que não fazia tanto sentido, porque era o único jogador que fazia essa função, porque nenhum outro faz. Então, eu acho que Gabriel entra nesse pódio. Gostei de Juba. Oscilou ali, foi mais na lateral, depois jogou encostando mais. Para mim foi o melhor em campo. Mais... Já dando spoiler para mim. Mas gostei dele porque o pé dele está calibrado.
Primeiro, ele tem uma batida na bola muito boa, mas que começou como ano passado, né? Na verdade, ano passado começou assim na Copa do Nordeste, ele teve uma participação muito boa, terminou o ano como artilheiro do Sport, mas oscilou na segunda divisão. Para não perder um jogador como esse, porque, veja só, o mais difícil é você encontrar alguém que tem essa qualidade, pô. Tá? Não é muito fácil. Se o Sport perder jogo, era bom botar Juba no banco, beleza, tal. E agora, quem bate na bola? Assim, vai ser 3 caras em cima da bola porque ninguém tem confiança, vai ser aquele negócio. Deixa ter um cara. É muito mais importante você recuperar um jogador que tem uma qualidade como essa. E todas as vezes que o Sport fez uma campanha boa, assim, ou quase todas as vezes, o Sport tinha uma bola parada. Na Copa do Brasil, durante boa parte da campanha, Luizinho Neto. O Sport em 2000 tinha mais de um. Era Adriano e Nildo. Era a cobrança de falta direta, o cruzamento na área. 2013, Marcos Aurélio. Marcos Aurélio em 2013, o próprio Marcelo Paraíba em 2011. Marcelo Paraíba, 2011, exatamente. Para dar 2 exemplos da segunda divisão. Exatamente. Então, assim, difícil é ter um jogador com essa qualidade. Não estou falando que é craque de bola, estou sendo específico em relação à bola parada, bater bem na bola. O cara pode ter várias outras deficiências. Pode não marcar bem, não ser tão rápido, não ser forte, beleza, mas assim. Mas uma virtude é fato e é rara, que é uma qualidade na batida na bola, e ele tem. E começou o ano voltando a ter essa precisão. Porque aquele gol que ele fez contra o Salgueiro, aquele gol entrava na Série A, tá? Aquela bola ali na Série A, aquilo era gol. A forma como ele tira da barreira, e a forma como a bola bota no travessão, aquilo ali, se não é gol, era a defesa do Fantástico. Era a defesa do Fantástico, assim, como um gato. Lembra que vai como um gato, né, daquele negócio do videozinho. Ia ser isso, porque foi muito boa batida. A de hoje também. Só que o goleiro estava mais ligado no canto esquerdo, que foi exatamente como ele bateu contra o Salgueiro. De repente, o goleiro meio que já estava mais preparado. O cara ele busca o canto esquerdo com precisão, e ele buscou e o goleiro defendeu. O cruzamento para Love, depois o escanteio. Ou seja, é importante demais ter esse jogador. Então, para mim, ele está na lista também. E para fechar, Wagner Love. Não balançou as redes. Perde um gol. Perdeu uma chance muito. Perdeu uma chance muito boa, mas é importantíssimo, já que Matheus Vargas estava tão mal, de que ali naquela zona mais intermediária ele não estava enfiado dentro da zaga do ABC. Falei quase o ABC. Ele não estava enfiado na zaga, dentro da zaga do ABC, ou seja, estava um pouco mais puxado. Que o Sport tenha tido, já que Matheus Vargas esteve mal, para mim já é o destaque negativo, que tivesse um cara onde quase todas as bolas que passam no pé dele, ele consegue dar prosseguimento à jogada. Isso é muito importante, porra. Isso, assim, é o óbvio, mas não é assim como não é fácil encontrar alguém que tem uma bola parada boa, também não é óbvio, dentro do futebol profissional, nesse nível de competitividade, de encontrar um jogador. Tanto é que o Sport esperou o Wagner Love fazer 38 anos para ter jogador. Antes não tinha como pagar. Mas agora a bola chega do cara, muitas vezes redonda, ele dá melhor ainda, o devolve redonda, outras vezes chega um quadrado, ele arruma e toca assim. Os erros são menores, mas a quantidade de jogadas, prosseguimento para jogadas verticais que ele consegue dar, é algo muito bom. Então, essa participação de Wagner Love, mesmo discreta em relação ao papel dele, como novo camisa 9 do Sport, mas para mim ele está entre os melhores. Perfeito. E aí você já pontuou aí também Matheus Vargas, né, como o destaque negativo aí, de fato foi ele. Nem acho que o Sport teve outros jogadores ali que não foram bem, mas acho que Vargas puxa essa fila aí e, enfim, alguns erros muito claros no jogo. Não estava bem Matheus, e acaba sendo destaque negativo. Vitor, discorda de algum ponto desse? Quer acrescentar mais algum nome? Antes de Vitor discordar, só para não ficar... Marcelo Filho, na verdade. Não é Marcelo Filho mesmo. É Marcelo da gente, Marcelo Pai. É o Marcelo da gente. Lembrou de outros dois jogadores de campanha de acesso do Sport. O Elton e o Fumagalli. Só para mostrar que era o jogador de campanha de jogador com a bola parada. Exatamente. Bom. Perfeito. Boa lembrança. Vitor? Então, concordo com basicamente tudo que o Mestre falou. Acho que realmente que os três destaques positivos são o Wagner Love, o Gabriel Santos e o Luciano Juba. Darei também pelas efemérides para fazer essa menção aos dois zagueiros.
E quanto aos negativos, é claro, Matheus Vargas, destaque negativo, mas eu queria também citar um outro nome que não foi justamente o nome prejudicial no jogo, mas que é um nome que vem me passando zero de confiança, que é o goleiro Renan. Vem dando uns rebotes meio estranhos em alguns lances, Hoje vem tendo fez umas uma saídas meio defesa boa. Fez estranhas. uma defesa boa hoje, na reta final ali. Uma bola que é cruzada da direita. Chico já estava em campo, ele já tinha colocado os 3 zagueiros. Chico corta mal e o cara chuta, ele faz uma boa defesa. Mas esse lance que você está se referindo do rebote, eu concordo. Assim, foi um chute de muito longe, né? E ele dá umas palmadas assim, mas de fato, ainda não passa confiança, não, Renan. Pois é, e assim, não é o primeiro jogo também que eu vejo alguma coisa dele assim que me deixa ali com uma pulguinha atrás da orelha. Então, não é claro, nada dizendo que ele foi pior do jogo, nada disso, mas só realmente para deixar esse, Só um ponto. esse asterisco, Verdade. só para dar essa pontuada. Beleza. Eu vou pontuar só mais um jogador. Faz o gol, tá na foto aí, Edinho. Mas não, eu não vinha gostando do jogo de Edinho. Acho que não estava bem hoje. Ele até tem feito bons jogos, aparecido bem. Mas hoje o time não estava bem, na verdade, né? O time não estava bem e ele era esse jogador de romper linhas ali, de driblar, de velocidade, não estava conseguindo. Mas faz o gol que abre os caminhos. Só empurrar, mas estava ali. Há 2 jogos, Matheus Vargas perde um nesse estilo, né? Então, o cara foi lá e fez. Não dá para entrar em piores, não, mas assim como o time não vinha fazendo um jogo muito bom, não, Edinho. Mas tem sido bem nos últimos jogos, enfim, virou titular por mérito, não é por nada, por ser queridinho de Anderson, nada. Virou por mérito mesmo. Mostrou quando entrou, fez jogo contra o Maguari, foi bem em outros jogos e virou titular por mérito. Hoje achei no mesmo nível do time ali um futebol mais abaixo, sem conseguir apresentar o melhor que ele tem, que ele já mostrou aí. Então é isso, fechamos aqui o Sport, essa vitória por 2-0 em cima do ABC.